E você disse uma realidade que a grande maioria das famílias vivem, né? O alcoolismo dentro da própria família. Você pode contar se o alcoolismo atingiu, assim, alguma parte da sua infância, por saber que seu pai bebia, aconteceu alguma coisa, assim, igual você disse que ele era muito trabalhador. Mas a gente vê que hoje tem muitas famílias que sofrem com o alcoolismo, né? Sofre tanto por não ter essa presença do pai, ou porque o pai gasta só com a bebida, ou porque o pai é violento. Na sua realidade foi assim também? Foi, ele gastava muito com a bebida, né? E aí chegava bem alterado dentro de casa, a gente foi crescendo, vendo essa realidade ali, né? Dele beber quase todo dia mesmo, né? Então ele acabava gastando mesmo, né? A realidade que a gente vê muito hoje, né? Das pessoas, elas estarem descompensadas a um ponto, e aí vai afetando tudo, né? Afetava relacionamento dentro de casa, chegava a um ponto de, nós chegamos a um ponto de, para nós não sofrermos nada, nós chegamos a um ponto de amarrar o nosso pai. E quando a gente foi crescendo, ganhando corpo já de homem ali, então a gente derrubava meu pai. Eu lembro que a gente segurava cada um no braço, nós eram quatro, nós segurávamos para que ele não fizesse nada contra a gente. Tudo homem. Tudo homem. Então, essa experiência nós vivíamos muito. Antes fugíamos, a gente era menor, mas depois a gente viveu essa experiência de ver. E foi muito doloroso porque era nosso pai. Nós vermos que aquela realidade era de uma outra pessoa que chegava em casa. Aqui eu falo somente bebida, mas não sei se tinha outras coisas, né? Eu nunca descobri. Mas era uma outra pessoa que chegava dentro de casa. Porque também, né, Maurício, essa realidade que a gente falou aqui sobre do alcoolismo, geralmente ele é só uma ponta, né? Porque ele é uma coisa que puxa outra, né? Muitas vezes a pessoa começa com alcoolismo, daqui a pouco ela está usando algum entorpecente, né, uma Isso. droga, ou se não está indo para um adultério, né? E na sua família houve também casos assim de adultério, essas Eu coisas. lembro que o meu pai cometeu, né, adultério com uma mulher, minha mãe depois perdoou ele, né? Era muito tenso, né? Que a minha mãe acabou entrando em depressão, teve depressão, né? E aí ele viveu um momento muito difícil ali, porque ela tinha experimentado a traição, né? Nós chegamos a conhecer a pessoa também na época, né? Ali sabíamos quem era, mas depois de um tempo, né, o pai acabou sendo perdoado pela minha mãe e retomou a vida ali, né? Mas foi um momento muito difícil, né? Ali, essa experiência do adultério do meu pai com a minha mãe, né? Que eles viveram, né? Que nós presenciamos isso, né? Nós vivemos isso, né? Vimos, né? E pudemos acompanhar ali todo o processo, né? Mas eles permaneceram, isso foi lindo, o testemunho da minha mãe, que ela perdoou meu pai, assim, sabe? Eu vejo, né, hoje casado, hoje atendendo muitos casais, né, eu e minha esposa, a gente sai em missão, prega encontros para casais. Hoje a gente atende muitos casais e como é doloroso ver essa realidade hoje da traição, né? Claro, N motivos levam, né? Mas como tu falou, né, às vezes o álcool ele é aquela ponta que vai levando a pessoa a experimentar muitas outras coisas, né? Prostituição, né? Adultério, drogas e tantas outras coisas mais, né? Mas também eu não julgo meu pai não, sabe? Sim. Porque eu não sei como que foi a história dele, a história da infância, né? Como que ele chegou àquele ponto, né? Então, hoje eu sei da minha história e da história que eu estou contando hoje com meu filho, né? Sim. Essa eu Reescrevendo estou uma história, né, reescrevendo uma história hoje, né? Minha, e escrevendo a história dele, né? dele, né? Como pai hoje, né? E uma coisa que eu gosto muito, meu filho na escola, ele fez um bilhete e aí eles fizeram um cartão para ele, tipo, para pendurar no pescoço. E ele veio e me deu, né? Num dia dos Sim. pais, ele me deu esse cartão.
E nesse cartão eu fui ler, estava escrito, né, uma foto ali, um desenho de um pai com filho, e atrás estava a frase: papai, eu quero ser como o Senhor, eu quero imitar os seus atos e as suas atitudes. E aquilo marcou muito. Então, esse cartão, ele fica na minha mesa de trabalho. Ali, todo dia eu leio essa frase, para mim não esquecer o exemplo que eu sou para ele. Né? Aqui não que não vai errar, né? Não que não vá falhar, mas ter a possibilidade, né, de recomeçar. Eu lembro que teve um dia que ali em casa, né, a gente teve uma experiência e é onde eu me abaixei para ele e pedi perdão para ele. Né? Disse assim: papai quer pedir perdão para você. Papai falou alto, papai foi grosso, né? Ele olhou assim com os olhinhos cheios de lágrimas, né? Eu me segurando e deu vontade também de eu chorar ali. Mas eu vi uma experiência assim fantástica, que foi essa de recomeçar, né? Como pai, né? Eu falo sempre nos encontros, né? O pai que ele não tem essa capacidade de recomeçar com o filho, mesmo que ele erre, né? Que ele passe um pouco do limite ali, mas ele tem um desejo de fazer a coisa certa. Então, quando eu olho para a história do meu pai, eu me identifico assim, tinha vontade de acertar, ele tinha essa vontade de acertar, e eu amo demais meu pai, né? Rezo muito por ele, pela sua alma, mas tenho isso dentro de mim, né? Foi o pai que Deus me deu, né? A gente não tem como escolher, não escolhe, né? Mas tem como amar. Sim. Então eu fiz essa experiência.